Bem, Portanto, força. Casa de Partida surgiu essencialmente pela curiosidade de desenvolver esta ideia de casa. O que é isto de ser casa, do contexto onde nós estamos inseridos? Portanto, não é só 4 paredes, é todo o contexto que está à volta de um indivíduo. Sim, contexto social, económico, familiar, geográfico, tudo aquilo que nós não controlamos, que quando nascemos quase nos é atribuído, de certa forma, e que depois, de uma maneira ou de outra, acaba a condicionar a nossa vida toda. Ou seja, a casa, esta casa de partida, é assim uma metáfora, vá para tudo o que é quase... Que nos envolve, não é? Sim, o que é inerente a nós. É exato, aquilo que é factual, não é? Como nós também tanto falámos nesta primeira fase do projeto, que é trabalhar estas questões que são factuais a nós e que nos são atribuídas desde que nós nascemos nesta casa. Que nós não escolhemos. Exato, e como a Susana está a dizer, esta casa, mais do que uma imagem de uma casa, é um lugar com condições que nos são atribuídas. E que, portanto, logo à partida nos colocam em condições muito diferentes uns dos outros. Sim, e foi assim que surgiu também, nestas explorações, surgiu logo o conceito da igualdade, ou da falta dela. Né? Porque com cada casa vêm condições e com essas condições vêm privilégios ou falta deles e às vezes mesmo casas muito parecidas, casas, acabam sempre por causar desigualdades, etc. E foi assim também que entrou depois a Maria Jesus, doutoranda da Faculdade de Ciências da Comunicação... Ciências da Educação, do Porto, que com o seu ensaio e não só, e também outros apoios que nos foi dando. Exato. Alguém mais da área científica sobre o assunto, porque nós podemos falar disto só e pronto, vamos àquilo que às vezes é o senso comum, nós achamos sobre as coisas, e então ter alguém mesmo que saiba falar das coisas e usar as palavras certas sobre o assunto. Por nós sermos da área da dança, foi importante este input diferente, até com um olhar mais externo, que nos faz refletir de uma forma também mais consistente, mais coerente. E no fundo, porque estamos a falar de questões muito reais, não é? Muitas vezes nós, em processo criativo ou mesmo na criação de um projeto, estamos sempre a trazer questões que não são irreais, que são abstratas, não é? Que é a palavra ou que nós levamos-las para o campo do abstrato. E é alguém que nos ancorasse no não, isso é um problema real, com repercussões reais no mundo. E, portanto, era importante haver este confronto e esta... De uma perspectiva diferente. Yes. E, portanto, a mediação neste projeto é muito importante porque é muito mais do que só explicar daquilo que foi o nosso processo criativo, ou abrir o processo criativo. É um envolver e embeber para o processo criativo aquilo que serão as respostas e as perspectivas dessas pessoas que estão envolvidas. Seja para depois, vendo o produto final, conseguirem ter um envolvimento mais profundo no mesmo, ou então para eles próprios terem fazerem parte deste processo de investigação, porque não é só uma coisa de criação, porque lá está, se nós queremos falar destas casas de partida, nós acho que não podemos ficar fechados em nós, tipo, não dá. Por ser uma peça para um público infantil-juvenil, nós também temos essa necessidade de perceber diferentes realidades, diferentes perspectivas da parte dos jovens, dos adolescentes. Exato. E este contacto direto que é super importante para nós, portanto não é só enriquecedor para nós, queremos que seja também uma investigação onde eles estejam presentes, partilhem e também enriqueçam com esta partilha de nós para eles, deles para nós. Sim. Então, pronto, um processo criativo começa com
uma ideia, uma lâmpada que se acende e... Muito antes de chegar ao estúdio, não é? Sim. E depois há essa partilha com o resto do grupo de pensar se calhar podíamos trabalhar neste sentido, naquele, ou, porque ainda é tudo sempre muito em aberto, ainda não há nada... São mesmo aquelas ideias, aquelas ideias muito acabadas de nascer, né? E pronto, depois é começar a passar isso para o papel, começar a definir mais as ideias, se calhar perceber o que é realmente importante neste processo, o que é que não é assim tão importante, começar pronto, claro que isto é uma coisa também com experiência, isto já não é a nossa primeira criação juntos, e já não é a nossa primeira criação enquanto criadores, no geral, de todo. E pronto, começar assim a passar tudo para o papel, a começar a fazer contactos com os sítios, começar a arranjar lá está, isto é mais produção do que criação, mas nesta peça foi super, as duas coisas tiveram muito, porque fomos nós sempre que tratámos disso também. E começamos a procurar estruturas que nos possam acolher para a residência, linhas de apoio que nos possam financiar o projeto, que é uma parte bastante importante, não é? E a partir daí começarmos a calendarizar. E no caso específico da casa de partida, nós tivemos 4 residências com inputs muito diferentes, porque também aconteceram em fases diferentes do processo criativo. Portanto, nós começámos em julho de 22, aqui na Casa Varela. Na prática, né? Em estúdio, exato. Porque a conceptualização do projeto já vem desde muito antes de termos feito lá fora, cá dentro, não é? Portanto, já é uma coisa que vem desde o início deste ano. Depois, aqui na Casa Varela, por ser então este centro de experimentação artística, foi muito o primeiro contacto com o conhecer o universo da peça, não é? Descobrir. Nós viemos mesmo assim, vamos experimentar, vamos ver o que é que acontece quando chegamos ao estúdio e pegamos nestas ideias, quase como um cientista que entra no laboratório. Tipo, é mesmo o artista que entra no estúdio, tipo, e agora? Como tínhamos também esta referência a nível de escrito, do ensaio da Maria, também era importante pensarmos de que, ok, agora que temos a base escrita, também... Como é que a gente transpõe isso para o estúdio? Tipo, para o espaço, para o corpo, para o espaço, então, isso foi um pouco a primeira fase. Depois estivemos em Lisboa, na Escola Superior de Dança, e já foi... quando nós terminámos esta residência aqui, nós chegámos ao fim e percebemos, ok, acho que estamos a descobrir o universo, o ambiente, o habitat quase da peça. Agora, na próxima residência, vamos descobrir o corpo, como estavas a dizer. Sim, que partiu muito da prática da escrita, passar a escrita para o corpo, muita improvisação, muito diálogo, muita experimentação. Muito confronto de ideias, não é? Sim, porque também é uma cena de nós trabalharmos a 3. Sim. E daí Aveiro, um LP Studio que foi importante para começarmos a dar um esqueleto, um corpo à peça, ou seja, já temos o universo, já temos o corpo, agora começar a perceber a dramaturgia e perceber como é que nessa dramaturgia então o que é que a estrutura precisa, o que é que o corpo, quais são os figurinos, quais serão as luzes, qual será a sonoplastia. Particularmente para mim essa linha dramatúrgica, embora ela não seja uma coisa que nós decidimos, vai ser assim e depois tudo o resto é que se vai adaptar a isso, mas era começar a tomar essas decisões, não porque gostamos ou porque não sei o quê, mas, ou também serve, mas começar a montar essa linha dramatúrgica da peça. Sim, a montar o claro de miçangas, não é? Exato, ou seja, quando eu digo linha dramatúrgica é o que é que, quando se olha para esta obra, para esta obra que a gente criou, esta criação, o que é que fica? É um bocado começar a ter todas essas questões. Já não é tanto numa de vamos só experimentar, é começar
a definir, né? Sim, e depois estamos agora aqui novamente na Casa Sim, da Varela. A última semana para fechar o produto e daí também levá-lo à comunidade através das ações de mediação. Sim, aqui. E começar a primeira apresentação. E, portanto, estas são as diferentes fases do nosso processo criativo. Depois ainda vem, exato, já não é processo criativo, quer dizer, é sempre um pouco. Depois virão apresentações diferentes, que a peça já está terminada, mas lá está, eu acho que ela vai sempre cresce crescendo, sempre com upgrades e sempre uma estrutura bastante livre e flexível que pode sempre enriquecer a cada apresentação, o que é ótimo enquanto bailarina intérprete. Sinto que tem sempre espaço para ir amadurecendo. Exatamente. Não é estática, sólida, fixa, é sempre bastante, claro, com uma estrutura fixa. Mas essa estrutura fixa dá sempre espaço para mais. Exato. Isso. Na parte da interpretação. Sim. Isso. Acho que é isso. Uau, criação, dificuldades constantes. Bem, se calhar a mais óbvia é de que nós aqui estamos a criar a 3. Somos 3 co-criadores que também interpretam. Portanto, não existe uma separação. Não existe uma separação e que às vezes é difícil podermos, há momentos em que queremos ver de fora e não conseguimos porque estamos dentro, não é? Sim. E depois filmamos, mas a verdade é que a experiência é completamente diferente, sendo para vídeo, em filme ou em real. É uma envolvência diferente, estás sempre como criador, como intérprete, produtor, é uma responsabilidade toda em cima de nós, mas que ao mesmo tempo nos dá muito mais capacidades de tomar decisões mais determinadas, assim. Sim, isto faz mesmo sentido. Mas mesmo a tomada de decisão também é uma coisa que é difícil, não é? Porque nós os 3 temos... Somos 3 a ter de... Pensamos os 3 de maneira diferente, somos 3 corpos diferentes, 3 cabeças diferentes, 3 experiências de vida diferentes, ainda que tenhamos muito em comum também, 3 casas de partida diferentes, mas, ou seja, também existe muito esta questão da negociação, que eu acho que é muito importante de dizer, ok, pronto, eu acho isto, mas se vocês as duas acham que se calhar assim é melhor, então vamos democratizar a coisa e é isto que fica. Acho que é muito um processo, e eu acho que é isso, a casa de partida, no geral, que é este processo de respeitar e empatizar com o outro, porque muitas vezes no processo criativo, como é muitas vezes há uma coisa que está no campo do pensamento, muitas vezes, tipo, porque vemos alguma coisa e temos uma ideia, não sei o quê, e depois nós tentamos transmitir isso, e muitas vezes neste processo de passar o que está aqui para fora, tipo, não passa exatamente aquilo, ou pelo menos a maneira como é interpretado não é aquilo que eu estou a imaginar, e cria-se ali um clash. Então é um bocado a coisa de empatizar. Às vezes eu não estou a perceber exatamente o que é que estás a dizer, mas tudo ok, vamos experimentar. E se calhar aquilo que vai acontecer depois nem sequer vai ser o que tu imaginaste, vai ser outra coisa ainda melhor. Ou então não está tudo ok, eu não conseguir. Também é importante dizer que muitas vezes não há esta concordância imediata ou não há esta discordância e depois vamos ver, às vezes há mesmo. Não, há mesmo esta discordância e então se calhar mais vale nem pegar nisto. Tchau aí. Exato, é tipo, ok, não está a acontecer, segue em frente. Haver essa negociação, este processo de respeito e de ouvir o outro e de respeitar a casa de partida, né? Ou as ideias, e tentar encontrar um ambiente em que toda a gente se sinta à vontade para... E claro que é difícil, claro que não somos perfeitos e claro que houve momentos mais difíceis que outros, mas eu acho que isso é a casa de partida. Sim, e a Susana estava a referir aqui uma coisa que nós também produzimos, e eu acho que essa também é a grande dificuldade de um projeto de criação para nós, enquanto jovens criadores. Um termo bastante lato, não é? Jovens criadores, mas pronto. Quando é que a gente quando é que a gente está jovens criadores, não é? Mas pronto, para nós enquanto jovens criadores é muito difícil muitas vezes, como falávamos há bocadinho,
na outra pergunta, que é este procurar financiamento, estruturas que nos acolham. Temos sido felizardos em cruzar-nos com estruturas artísticas e municípios e salas de espetáculos que apoiam e que querem e que se interessam, não é? Mas às vezes é muito difícil esta questão de... Sim, é difícil lidar ainda que tenhamos esta estrutura de produção por trás, a DCTR, não é? É difícil estar constantemente a enviar e-mails, a tentar ter resposta. E depois vai chegar a resposta em um não. Exato. Segue em frente. E isso também mexe connosco no processo criativo, porque muitas vezes, e nós já falámos disto várias vezes, e é importante também sermos honestos a esse ponto, que é, ok, isto não dá para acontecer no processo criativo porque nós não temos o orçamento para tal. Acho que também é importante abrirmos o processo, abrirmos aquilo que é a nossa realidade, não é? Que é, às vezes não dá porque não temos esse orçamento, ou às vezes tem que sair do nosso próprio bolso como um investimento. Sim. Pronto, portanto, essa também é uma grande dificuldade da criação de um projeto como este e como Lá Fora Cá Dentro, que foi o projeto anterior que fizemos, que é como tornar a coisa grande, importante e válida dentro daquilo que é o tecido cultural, sem muitas vezes... Sem as oportunidades e os meios que se calhar criadores ou estruturas de criação já mais estabelecidas têm. Eu sinto que essa é a grande dificuldade. Sim, passo a passo. Exato. Acho que isso é certo. E para mim também é uma dificuldade, mas que se olharmos de outro ângulo também foi muito bom para neste processo, foi esta questão de todas estas semanas de residência que nós tiveram grandes intervalos entre elas. Então nós tivemos uma semana aqui em Pombal, depois só passado, acho que foi 2 meses, é que estivemos em Lisboa. Sim. E depois, passado uma semana ou 2 semanas, é que estivemos em Aveiro e só agora é que estamos outra vez aqui em Pombal e por isso havia esta coisa de repente nós estávamos num processo criativo e a gente entrava e mergulhava e ficávamos mesmo ali embrenhados e de repente, ok, Alex faz tarde, pronto, agora só daqui a não sei quantas semanas, e nesse tempo estávamos a fazer outras coisas, nem sequer estávamos todos na mesma zona. Claro que a gente vai mantendo o contacto, mas é difícil e de repente voltar outra vez a estúdio e é quase calma, onde é que nós íamos? Tipo, o primeiro dia é sempre... É quase aquela no início de um episódio do Previously On, Casa de Partida. Ok, voltar a pegar em tudo, tipo, e partir daí. Mas ao mesmo tempo era super bom aquela questão de dava tempo para nos desapegarmos às vezes de algumas coisas e percebemos mesmo o que era fulcral à peça e também dava tempo para as coisas maturarem e para nós nos afastarmos e chegarmos ao estúdio e dizemos: nesse tempo tive uma ideia, eu estive a pensar e não sei o quê, eu estive a ver os vídeos, ou sonhei, ou li um livro, ou li uma coisa, e dava mais tempo, porque se tivessem sido 4 semanas seguidas, tinha sido um processo de 1 mês. Sim. Criativo. Era outra peça. Exato. E acho que sempre que vínhamos para uma nova residência, vínhamos com coisas mais frescas ou... mais amadurecidas também. Exato, porque teve tempo de fermentar ou de fervilhar alguma ideia. Portanto, acho que se tornava cada vez mais evidente o caminho que queríamos seguir a cada residência. Sim, portanto, foi uma dificuldade este afastar constante, mas ao mesmo tempo... Foi um ponto positivo. Sim. Pronto.